Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos aprofundar muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E nessa semana vamos estudar a terceira lição com um tema muito interessante, o poder de Jesus exaltado. Venha, estude conosco essa lição. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui numa configuração um pouco diferente, já que começamos o nosso Congresso Jovem, está sendo uma bênção esse congresso e por isso que estamos gravando nessa configuração. Gostaria de apresentar aqui agora meus amigos, irmãos, companheiros de jornada. Aqui à minha esquerda está o irmão Silverino Kiel, que é o diretor do IAG. Seja muito bem-vindo, meu amado, mais uma vez. Obrigado, é uma alegria poder compartilhar aqui com vocês. E aqui à minha direita está o pastor Manuel Ospino, direto da Venezuela. É um prazer mais uma vez ter o irmão aqui conosco na instituição, trazendo mensagens tão edificantes, tão importantes para nós. Louvado seja Deus. Para mim é uma bênção estar aqui com vocês e cumprimento cada um de vocês. Amém. Bom, e a lição dessa semana é a terceira lição já desse trimestre e traz como título O Poder do Jesus Exaltado. E gostaria de convidar o irmão Silverino para ler o verso áureo para nós, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. E aí já abre para o comentário tanto do irmão Silverino como do pastor Manuel Ospino. Geralmente, na lição eu sou o mais falante, mas hoje eu vou falar um pouco menos, justamente para que o pastor Ospino tenha aqui o privilégio de estar trabalhando mais os aspectos da lição. Ele fala espanhol, né? Mas hoje ele vai se esforçar aqui para poder falar em português, falar em línguas, o dom de línguas. Com certeza. Kleber, qual é o texto? Efésios 1, capítulo 1, versículo 19 e 20. Ok. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação das forças do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. Uma das coisas que eu quisera comentar aqui é, nós como igreja, por exemplo, podemos ter diferentes opiniões sobre o que a igreja precisa, o que o povo precisa. Mas aqui, uma das coisas que nós temos o privilégio de ver é uma oração feita por um apóstolo de Jesus. Alguém que olhou a Jesus pessoalmente, o apóstolo Paulo. E aqui nós temos uma oração apostólica por o povo de Deus que ficava lá no Éfeso. Então, quando nós lemos esta oração, que é em si uma oração dando graças a Deus, nós vamos ler os elementos, os motivos de oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. É uma maravilha, porque aqui nós podemos e vamos ver quais são as coisas importantes que, segundo o apóstolo Paulo, inspirado por o Espírito Santo, acreditava que o povo precisava. Então, nós vamos ver aqui elementos tão importantes para o crescimento do povo de Deus, como é a primeira coisa que ele pede para eles. A primeira coisa que ele pede para eles nesta oração, ele pede para que o entendimento deles seja iluminado com o poder do Espírito de Deus, que é o mesmo poder que feito o selhamento dos crentes, segundo verso número 13 do capítulo número 1. Então, a primeira coisa que ele fala, por exemplo, ele vai também fazer uma oração no capítulo número 3. E a primeira coisa que ele fala naquela oração do capítulo 3 é a mesma coisa que ele fala na oração do capítulo 1. Por exemplo, no capítulo 3 ele fala assim, que é o que ele pede para o Pai Celeste que dê para os Efésios. Ele pede que segundo as riquezas de sua glória,
eles sejam fortalecidos com poder no homem interior pelo Espírito. A mesma coisa aqui. Ele vai pedir que eles recebam espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. É a mesma coisa. O Espírito de Deus alumbrando, iluminando a mente dos efésios para que eles compreendam, para que eles possam saber algumas coisas muito importantes para o crescimento dele e para permanecer na fé. Amém. Amém. Então aqui seria o apóstolo Paulo pedindo a Deus discernimento, ou seja, prepare o caminho para que eu possa apresentar a mensagem, né? E a mesma coisa aconteceu quando Cristo estava com os discípulos. Quando ele citou, tenho muita coisa para vos dizer, mas vós não estão preparados para poder ouvir. Silver, o que você gostaria de comentar também sobre essa característica do apóstolo Paulo, né, de um amor imenso a ponto de pedir discernimento para o próximo, não era nem para ele mais, mas discernimento para o próximo, para que depois ele pudesse apresentar a mensagem e eles entenderem da forma correta, da forma bíblica. 1 Timóteo capítulo 6, 16, Kleber, fala que Deus é imortal, né? 1 Timóteo fala que Deus é imortal e invisível, 1 Timóteo 1,17, e no capítulo 6, verso 16 diz, aquele que só ele tem a imortalidade e habita em luz inacessível. Ou seja, Deus habita em luz inacessível. Uma palavra grande que eu gosto. Deus habita ou vive em uma circunstância de inacessibilidade. E Colossenses 1,15 fala de Jesus, né? O qual é a imagem do Deus invisível. Então Jesus é a expressa imagem de Deus. Efésios 1, como nós fizemos a leitura, 19 diz, segundo a operação da força do seu poder, do poder de Deus, que, como o poder de Deus manifestou, que se manifestou na ressurreição de Cristo e em Cristo se sentando à direita dele nos céus. Por que essa ideia é interessante? Então, o poder de Deus foi revelado. Como e em quem? Foi revelado em Jesus sendo colocado à destra do Pai, e isso ficou evidente na ressurreição de Jesus. E aí, nós vamos até trabalhar isso, talvez não na lição de hoje, mas mais para frente, vai ficar claro que esses passos que são mencionados aqui, a ressurreição, está relacionado também à justificação do homem, como diz Romanos 4, né? Que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para a nossa justificação. Então, isto foi uma demonstração do poder de Deus. Ou seja, por mais que a senhora White diga que Jesus ressuscitou por seu próprio poder, mas Gálatas 1,3 diz que esta era a vontade do Pai. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a vontade do Pai, em harmonia com o agente passivo, e nesse caso aqui foi Jesus, torna o poder daquela pessoa que é passiva onipotente. E é isso que Pedro fala, que a nossa natureza pode se unir à natureza divina, então nós participarmos da divindade. E a irmã White fala que podemos ser onipotentes nesse sentido também, onde a vontade de Deus entra em ação no coração do homem, removendo a nossa justiça, que é um trapo, e aí sim, justiça imputada, é Cristo em nós, e aí Deus pode atuar por nosso meio. Jesus disse assim, eu não vim fazer a minha vontade. Então, se Jesus não veio fazer a vontade dele, quantas vontades temos? Se Jesus não veio fazer a vontade dele, quantas vontades temos? Pelo menos 2. A vontade de Jesus e a vontade de Deus. E Jesus disse, eu não vim fazer a minha, mas a do Pai. Então a dele não podia ser a mesma da do Pai. Por isso que no Getsemane ele disse, passa de mim esse cálice. Então é importante frisar que Deus não pode ser deposto do trono como o ser onipotente do universo, e que até mesmo Jesus, enquanto humano,
aceitou a direção do Pai na sua vida. E o Pai demonstrou todo o seu poder ao ressuscitar Jesus e colocá-lo à sua destra, né? À sua direita. Essa lição, ela vai trazer aí aqui para nós uma situação muito importante, que até nós comentamos um pouco na lição passada, que é a questão do sepulcro vazio. Porque nós entendemos que a vitória não foi somente na cruz, mas foi quando também Cristo ressuscitou. Então essa lição vai trazer isso para nós. E eu gostaria já de fazer um convite para você que está nos acompanhando, agradecer você que tem deixado seus comentários, seu like. Hoje eu quero pegar logo no começo da lição e já fazer esse convite para você. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, esse conteúdo. Vamos pregar o Evangelho junto, porque juntos avançaremos. Bom, avançando aqui para segunda-feira, para domingo, desculpa, vai trazer um tema muito importante, pastor. Oração e ações de graça. Será que isso é importante na vida do crente? É maravilhoso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre as grandes coisas que Deus quer fazer em seu povo, dando todas estas bênçãos para o povo no contexto de uma oração que é, em realidade, uma ação de graça. É maravilhoso isso. Por quê? Porque quando nós oramos, nós temos que orar como se nossa fé fosse invencível. É assim que a irmã Uai fala. Ora, fala como se vossa fé fosse invencível. Porque quando nós oramos a Deus, pedindo a Deus conforme a sua vontade, nós temos que acreditar completamente que Ele vai conceder aquele que nós estamos pedindo para Ele. Então, uma das coisas aqui que é absolutamente em conformidade com a vontade de Deus é que Ele quer que nós sepamos, que nós possamos saber o qual é, segundo o texto, a esperança a que Ele nos chamou. Que é o que Ele quer fazer conosco? Que é o que Deus quer fazer conosco? Segundo o mesmo livro ou a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Por exemplo, na mesma oração que ele faz no capítulo número 1, os temas, essa mesma temática é repetida no capítulo número 3. Quando ele faz a oração no capítulo 3, o que ele revela para a gente que Deus quer fazer em seu povo? Ele fala, no capítulo número 3, versículo 17 até versículo 19. Vocês podem ler em português, porque eu tenho aqui a minha Bíblia em espanhol. 3. Versículo 17 até 19. O que é o que Ele quer fazer conosco? Por que Ele nos chamou? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, para que Ele nos chamou e para que o apóstolo Paulo quer que a gente tenha conhecimento dele, conhecimento de Deus. Para quê? Quando a gente compreende a medida, a altura, a magnitude de amor de Deus para conosco, nós podemos ser a habitação de Deus na terra. A plenitude de Deus, como você falou, a natureza divina vem a morar com a gente para nos fazer até a medida da estatura da plenitude em Cristo. Ele quer nos encher, Ele quer nos encher com seu próprio poder, sua natureza, o Espírito Santo, que nós vamos a ver mais diante, que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo número 11, que foi o Espírito que ressuscitou, que levantou a Jesus dos mortos. Então,
esse mesmo poder, por meio do Espírito, agora habita conosco, para nos fazer habitação dele, morada de Deus na terra. E para isso ele nos chamou. Ele nos chamou para fazermos seu templo na terra, por meio da habitação do Espírito Santo em nós. Amém, amém. A oração é o abrir do coração a Deus como abrir a um amigo. Eu acredito que esse equipamento aqui... Qual câmera, Rafa? Eu estou mostrando meu telefone. Esse equipamento aqui, ó, eu acredito que tem atrapalhado muito a nossa profundidade e a nossa conexão na oração. Por exemplo, em casas onde há sinal de internet, às vezes a gente se ajoelha para orar e o telefone, plim, 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 aí o WhatsApp cai uma mensagem e você já fica ali, meu pai, será quem que mandou um recado? E já não conseguimos mais nos concentrar ou nos aprofundar na oração. A senhora White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2 ou 5, na página 208, não estou bem certo da referência não, mas se alguém tiver muito interesse na citação, é fácil de eu encontrar. Diz assim, a majestade do céu, quando se encurvava em oração, enquanto a cidade dormia, gelo acumulava-se sobre sua cabeça. E ele permanecia por horas nesta atitude suplicante, enquanto a água corria pelo seu rosto. Então, acumulava gelo, escorria pelo seu rosto e molhava sua barba. E Jesus não se desconectava da oração. Eu penso que a oração é o elemento máximo que une o coração do homem ao coração de Deus. É um momento áureo onde nós podemos ter acesso direto ao Pai. Por isso que boa parte da vida do nosso Salvador, ela foi dedicada em trabalhos ativos e a outra grande parte em oração. Ações de graça, né? Às vezes a gente pensa que houve um monopólio do mundo evangélico e que como adventistas não podemos mais dar ação de graça, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. E às vezes quando ouvimos alguém falar isso, até pode ser que gere algum preconceito, né? Mas isso faz parte de uma oração sincera quando o nosso coração realmente se dilata diante de Deus. A oração é o segredo da vitória, né? Amém. Eu tenho sido impressionado nesses últimos dias, principalmente nessa última semana, com um pensamento, ou seja, com uma realidade que não é de se admirar que o ser humano não converse com Deus, não tenha relacionamento com Deus na oração. Porque o ser humano também não tem conversado mais entre si. Eu lembro que semana passada nós comentamos sobre isso. O ser humano, ele aprendeu a falar, mas ele desaprendeu conversar. Porque falar é uma coisa, conversar é outra bem diferente. Se comunicar, né? Se comunicar. Então, hoje em dia, se você for avaliar, ter uma conversa entre amigos por meia hora ou uma hora é algo quase impossível, já que a tecnologia tomou conta. Então, muitas das vezes, você não tem mais conteúdo para poder apresentar para o colega, para o amigo ou para o irmão. Porque alguma coisinha que acontece no meio do dia, você já vai lá no celular e já mandou uma mensagem. Então, quando estamos pessoalmente, não temos diálogo, relacionamento. E se eu não sei me relacionar com aquele que eu estou vendo, como que eu vou me relacionar com aquele que eu não vejo? A própria palavra de Deus, ela apresenta isso em outras palavras, né? Se eu não amo aquele que eu vejo, aquele que está ao meu lado, como é que eu vou amar aquele que eu não vejo, que preciso da fé? Então, eu penso que há uma necessidade de reaprender a conversar uns com os outros, principalmente o marido com a esposa com o marido, os filhos, e depois também uma oportunidade de, através desse aprendizado, falar com os amigos também. Mas de forma primária, pastor, irmão Silverino, uma necessidade de aprendermos a falar com Deus. Amém, amém. Tem uma citação no Espírito de Profecia
no capítulo 11 do livro Caminho a Cristo, ele fala que o Cristo Jesus tornou-se um suplicante na terra. E ele, havendo se tornado em um suplicante, ele orava para ser carregado. Fala carregado? Sim, carregado. Para ser recarregado. Recarregado. Com o poder de Deus. Imagina, se ele precisava ser recarregado com o poder de Deus, quanto mais nós que o pecado alcançou a nossa cabeça. O pecado contaminou a nossa natureza. Ele, conhecendo as debilidades da raça, sentindo as paixões da raça, ele tornou-se suplicante para voltar a ter poder do Pai para enfrentar o tentador, para enfrentar o mundo. Quanto mais nós precisamos reconhecer que é a oração, a comunhão com o Pai, o que é a fonte de verdadeiro poder para nós enfrentar o mundo. É verdade, é verdade. Silver, dá só uma licença, antes de passar a palavra para você. Eu vejo aqui, nesse capítulo, né, nesse subtítulo, a oração e ações de graça, que o nosso mundo realmente, cada dia, ele vai se transformando em um local mais perigoso, mais difícil e com mais provações para nós enfrentarmos. E com isso, nós deveríamos buscar mais a Deus. Mas parece que conforme o tempo vai passando, tanto jovens, adultos e velhos vão tendo menos satisfação em falar com Jesus, em falar com Deus. Porque o que o pastor colocou é muito interessante, que Jesus, ele não somente falava com o Pai para adquirir força, claro que isso aí era uma das necessidades dele, mas porque ele tinha satisfação. Agora, o que está acontecendo? Como nós poderíamos recuperar a satisfação? Porque aqueles que passaram pelo primeiro amor, e se você que nos acompanha entende o que eu estou falando aqui, você sabe que as orações, nós não temos desejo de finalizá-las quando estamos no primeiro amor. Acontece aquilo que muitos pregadores pregam e dizem por aí, que nós dormimos orando. Você começa a orar ali e chega um momento que você dorme, você não quer terminar a oração. Por quê? Porque tem satisfação. Será que não era isso uma das orientações que Paulo queria trazer também para os Efésios ali? Que eles recuperassem o primeiro amor, né? Porque quando nós vamos lá em Apocalipse, na carta de Efésios, qual que é o conselho ali? Volte e pratique as primeiras obras, porque o que eu tenho contra ti é que abandonaste o teu primeiro amor. Será que não seria isso também que Paulo queria trazer para os Efésios, Silver? Eu acredito que com certeza sim, Kleber. Quando um homem está namorando com uma moça, ele poderia conversar com ela a noite inteira sem ter sono. Muito boa essa colocação também. Uma pessoa, né, no meu passado, todos nós já tivemos as experiências, né, mas um homem ele pode conversar a noite inteira sem ter um pouquinho de sono, porque aquilo é empolgante para aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa captou os seus sentidos. O dia que o Espírito Santo captar os nossos sentidos, eu acredito que nós vamos mergulhar na oração e vamos fundo nela. Muito bem colocado, né? Amém. Muito bem colocado. E é por isso que eu acredito que a primeira coisa que ele pede a Deus para os efésios é que eles tenham conhecimento de Deus. Quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece o amor do Pai por o mundo, quando você acredita que você é amado por Jesus, então você vai querer ter comunhão com Ele. Com benignidade te atrair. Isso, quando você sente que não foi você que salvou-se a si mesmo, foi Ele que, como fala, atrair? Atrair. Que foi Ele que fez isso aí. Você acreditou em Jesus porque Ele, em sua graça, trouxe você para Ele. Quando você acredita
o grande amor que fez possível o plano da salvação. Então você vai querer ter comunhão com Deus pela oração. Porque vai querer ter algo que dizer para Ele. Não só aprender dele, você vai querer dizer algo para Ele sobre a sua vida. E isso é a oração. É por isso que Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Isso. A cruz realmente, como diz o Evangelismo 190, é o centro de tudo. E quando entendemos o grande amor que Jesus tem por nós, o sacrifício que Ele fez e ainda está disposto a fazer por nós, se este ato supremo de sacrifício não toca o meu coração, não são as profecias que vão tocar. É a cruz de Cristo implantada no coração do homem, aquele sangue que verteu no Calvário, que é derramado sobre a nossa vida, e entendemos que aquele ser puro, perfeito, inocente, sofreu absurdamente por nós, nisso Deus vai quebrantar o nosso coração. Na verdade, o sacrifício de Cristo nunca foi para quebrantar o coração de Deus, mas foi para tentar quebrantar o nosso coração. Amém, amém. E por isso, Kleber, que a outra coisa que o apóstolo Paulo pede para Deus dar aos efésios é que eles conheceram quais são as riquezas da glória de sua herência. Como fala herência? Herança. Herança em os santos. Como assim? O texto bíblico aqui não diz que Deus é a herança dos santos. O texto bíblico fala o contrário. Que nós, os santos, somos a herança de Deus. Como é que Deus tem herência em nós? Como é isso? Quando nós podemos acreditar que o céu considerou a raça humana com tanto amor para dar a Cristo, e que nós somos a herança de Deus, que Ele vai mostrar por os séculos vindeiros, e nós conhecemos a importância que nós temos para com Deus. Ele realmente ama o povo, realmente ama a humanidade toda, e por isso Ele deu a Jesus. Então, por isso eu acredito que o apóstolo Paulo pede para Deus que eles conheçam quão ricamente eles são amados por Deus. Segundo a epístola dos Efésios, no capítulo 2, por exemplo, o verso número 7, nós temos o propósito de Deus para nossa salvação. Ele fala que Deus quer mostrar nos séculos vindeiros as abundantes riquezas de sua graça. Então, Deus quer nos exibir, nos mostrar, para que o universo todo possa saber o quanto poder, o quanta graça Deus teve para conosco. Amém. Maravilhoso. Muito bom. Essas explicações, tanto do pastor como do Silver, isso realmente é uma taça da misericórdia de Deus derramada nesse momento para todos nós que estamos aqui, para você que nos acompanham também. Bom, dando sequência aqui no nosso estudo, nós entendemos que Paulo orou pelo discernimento, para que Deus desse discernimento para o povo de Éfeso ali, né? E agora o subtítulo de segunda-feira traz experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. O que seria experimentar o discernimento pelo Espírito Santo? Uma das coisas que também, por exemplo, o apóstolo Pedro, fala Pedro em português? Pedro. O apóstolo Pedro falou, por exemplo, em a segunda epístola do apóstolo Pedro,
precisamente ele falou que depois de crer, depois de ter fé, nós temos que adicionar virtude. E à virtude, nós temos que adicionar conhecimento. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala. Ele pede a Deus para dar conhecimento dele aos Efésios. Então, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que coisa faz o Espírito conosco dentro das primeiras fases de nosso crescimento cristão. Dar conhecimento sobre o Pai, dar conhecimento sobre o Deus. Então, quando você conhece realmente a Deus, quando o amor de Deus quebra o coração, quando você conhece o que Ele fez por nós, conosco, na cruz do Calvário, como falava Silverino, quando você compreende, diante da cruz, porque diante da cruz você conhece duas coisas. Você conhece quem é Deus e você conhece também quem você é. Quando você compreende que você, não somente a humanidade, as pessoas da fora da igreja, não. Quando você acredita que foi você quem foi capaz de crucificar ao Filho de Deus eterno na cruz, você compreende que você não é melhor que as pessoas que puseram ele na cruz. Você não é melhor que os soldados romanos que crucificaram ele. Você não é melhor que o concílio dos judeus que crucificaram ele. Não, você não é melhor que eles. Porque quando a gente comete pecado, quando a gente prefere a nossa vontade, que é a vontade de nosso Pai, nós estamos ainda crucificando a Jesus na cruz. Então, quando você compreende quem é você, que você não merece ser amado, mas você foi amado por Jesus antes de você nascer, então você compreende que o amor de Deus é tão grande, e então você é alicerçado no amor do Pai. Você não quer ser movido daí, porque você está alicerçado no amor do Pai e você quer ficar em seu amor. Glória a Deus. Na verdade, o discernimento é um elemento fundamental na vida do cristão. É através do discernimento que nós vamos entender o que é verdadeiro, o que é falso. É através do discernimento que nós vamos enxergar se na nossa carreira cristã nós estamos nos aproximando e nos afastando de Deus. Mas para a pessoa que acha que tem discernimento e não tem, também é algo muito perigoso. Tem um texto aqui em Colossenses, capítulo 1, 9, diz: porque por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos o Evangelho, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do Espírito e do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria, com inteligência espiritual. Então aqui Paulo fala que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, isso equivale a estar cheio da vontade de Deus, e teremos então inteligência espiritual. Colossenses 3,10 expressa essa ideia aplicando ao novo nascimento. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Jesus. Então, estar cheio do Espírito Santo nos leva a ter o conhecimento de Deus. E se eu tenho o conhecimento de Deus, eu preciso ter inteligência espiritual. Por falta de discernimento espiritual, muitas pessoas empreendem uma obra que Deus nunca mandou. E o Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 13, diz assim: aqueles que não foram chamados para dar uma mensagem, mas dão a mensagem, faz mais mal pelo Evangelho do que bem. E a pessoa não discerne o que ela está fazendo.
Veja bem, as palavras que Neemias disse aqui em Neemias 7, verso 5, são altamente perigosas. Então percebi que Deus pôs no meu coração este desejo. Palavras altamente perigosas. A pessoa para chegar e falar assim, Deus colocou isso no meu coração. Ela tem que estar muito segura do que ela está fazendo, ou daquilo que ela propõe. Neemias, nós sabemos que era um homem cheio do Espírito Santo. Ao capítulo 5, verso 6. Ouvindo eu, pois, o clamor do povo e as acusações que me trouxeram, me indignei. Verso 7. Entretanto, considerei comigo mesmo enquanto eles falavam. Então alguém trouxe informações de acusação contra os judeus, o texto diz que ele se indignou, mas fez o quê? Antes de falar qualquer coisa, considerou consigo mesmo enquanto ouvia. Depois que ele ouviu tudo, passou um tempo, ele falou para o povo o que ele tinha para falar, então todos se calaram diante do que eu falei, porque não tinham o que responder. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser levada a ter inteligência espiritual. Eu estou em dúvida, eu caso com esta moça ou com aquela? Falta de discernimento espiritual. Eu aceito este chamado ou aquele chamado? E se a dúvida instaura de maneira muito forte, a pessoa vai carecer de discernimento espiritual. Penso eu que as palavras de Paulo aos Efésios, ela, de certa forma, é aplicada com mais perfeição para a nossa atualidade até. Porque quando nós abrimos a Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, não querendo ser redundante, mas complementando o que você falou, olha o que diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu, és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então essa é a característica de Laodiceia, falta de discernimento. Agora eu queria trazer aqui uma pergunta, e junto com essa pergunta já trazer a oportunidade de vocês apresentar aqui uma orientação. Para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, e para todos que estão aqui, para nós também, se nós nesse momento entendemos que em alguma parte da nossa vida, nós estávamos dizendo, sou rico, abastado. Mas nesse momento o Espírito Santo toca no meu coração e mostra que eu sou um cego, que eu preciso agora de discernimento. Qual é o conselho e a orientação que vocês poderiam trazer para os que nos acompanham, para nós também que estamos aqui? Segundo o mesmo livro, a mesma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, por exemplo, ele fala no capítulo número 3, versículo número 20, ele fala, você pode... Posso? Sim, por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, você escutou ali que se você precisa de uma obra de Deus, de uma obra que Deus quer fazer em você, é o poder de Deus que vai fazer essa obra em você, segundo o poder que em nós opera. Então, se nós temos aqui alguém que está sentindo em seu coração que tinha alguma coisa que ele pensava que estava bem com ele mesmo, mas agora o Espírito Santo revela para ele que não, que ele tem que mudar, trocar. Essa aí é a evidência que o poder que opera em nós está operando nele, para dirigir agora a mente dele à renovação da mente em Cristo. Então, por isso, nós temos que entregar a Jesus todo nosso ser como sacrifício vivo, para que ele nos renova a nossa mente. Então, quando nós percebemos que alguma coisa não está bem, o apóstolo João fala, maior é Deus que nossa consciência.
maior. Então, se nós estamos percebendo que alguma coisa conosco, com a vida espiritual, não está bem, maior é Deus. Ele conhece. Então, Ele não está dirigindo para uma vida renovada espiritualmente. Nós só temos que ceder, não resistir à sua graça que está operando em nós para nos renovar. Amém, amém. Olhando para Laodiceia, nós percebemos que, na verdade, Laodiceia estava roubando a Jesus. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia, não tem valor. E quando alguém, a Bíblia chama de justo, a Bíblia chama Noé de justo, Jó de justo, entre outras pessoas, Deus chama de justo. Na verdade, Deus está olhando para a justiça de Cristo na vida daquela pessoa. Então, quando eu pego a justiça de Cristo e me arrogo a dizer que aquilo é meu, é produto gerado no coração humano, eu estou roubando aquilo que não me pertence. Porque a justiça do homem não tem nada a ver com a justiça de Deus, com a justiça de Cristo. É por isso que é a justiça de Cristo que precisa cobrir Laodiceia, não a justiça deles mesmos. E por isso que há a necessidade do discernimento, né? De entendermos que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Agora, Clever, o que é aquilo que vai fazer Laodiceia acreditar nas palavras de Jesus? Porque Jesus apresenta-se a si mesmo para Laodiceia. Ele é o amém de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. As três coisas são a mesma coisa. Amém provém de uma palavra hebraica que é verdade. Ele é fiel e ele é verdadeiro. A mesma coisa. Porque ele apresenta 3 vezes dizendo que ele é verdade, que ele fala a verdade, para nós acreditar o que ele está falando para nós. Porque uma coisa difícil é que nós acreditemos que estamos nus, que estamos mal, pero como se eu vejo a mim mesmo que estou bem, que eu estou fazendo as coisas bem, pero nós temos que acreditar o que ele vê em nós. Porque o nosso coração vai tentar enganar a gente com o sentimento que tudo está bem, que eu não preciso de nada. Eu não faço mal a ninguém, eu estou bem, eu vou na igreja, eu cumpro em minhas possibilidades o que eu penso que está bem. Não. Nós precisamos reconhecer que existem coisas que nós precisamos e que só Jesus tem. Por isso, nós temos que acreditar o que Ele fala para nós. Ele está falando, você é miserável. Você está nu. Mas como? Se acredite. Acredite que você está nu. Então, quando nós oramos, às vezes é bom dizer para Deus, Deus, eu penso que estou bem. Mas você disse que eu sou pobre, miserável. Mostre para mim aquilo que eu tenho que obter de você. Mostre para mim. Cantares 5, né? O pastor falando, eu me lembrei, e também você mencionando Apocalipse 3, Laodiceia. Cantares 5, verso 2 diz: eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado, a igreja falando, e a voz do amado, a voz de Jesus. E eis a voz do meu amado que está batendo. Eis que estou à porta e bato, Jesus disse para Laodiceia. A porta está batendo, abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada. A visão que Jesus tem da igreja, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho. Lembra do texto de Testemunhos para a Igreja, volume 2, 508? Jesus falando para a igreja, pois a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos estão escorrendo gotas de água, de orvalho. E a igreja responde, eu já despi a minha roupa, tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los no chão? Verso 4. O meu amado pôs a sua mão na fresta da porta.
Jesus tentando botar a mão na fresta, na gretinha, um ato desesperado tentando chamar a atenção. O meu amado pôs a sua mão na fresta da porta, e as minhas entranhas se comoveram por amor a ele. Então levantei-me, abri a porta, mas o meu amado tinha ido embora. Procurei-o pelas ruas e não o encontrei mais. Ou seja, é o momento em que vai chegar um momento em que vai ser tarde demais abrir a porta. E por mais que fôssemos procurar Jesus, ele já não vai ser encontrado mais. Bom, eu gostaria de pedir para vocês agora que vocês não economizassem na explicação desse tema que nós iremos entrar agora. Participando do poder da ressurreição. Uma das coisas que eu amo da Bíblia é que o Evangelho sempre tem sido o mesmo. Sempre. Por exemplo, lembra quando Deus chamou Abraão? Para que Deus chamou Abraão? Qual era a finalidade desse chamamento? Segundo Jesus, Abraão contemplou, olhou o dia de Jesus. Quando? Segundo a Bíblia, Abraão conheceu, acreditou no poder da ressurreição quando ele foi ao monte para oferecer a seu filho. E ele tomou-se de volta como se de os mortos, segundo o livro de Hebreus. Então, ele conheceu ali o poder da ressurreição. Ele deveu conhecer já antes, mais cedo, quando ele teve de Sara o filho. Porque segundo a Bíblia, a matriz de Sara estava morta. A palavra grega é necrosis, ficava morta já. E o corpo do Abraão estava já como morto. Então, ele ali tinha que ter conhecido o poder da ressurreição, mas por causa de sua fé debilitada, conheceu quando ofereceu a Isaac no sacrifício. Sempre o poder do pacto eterno é o poder da ressurreição. Por exemplo, quando Deus fala em o livro de Ezequiel para o povo de Israel, que estava falando pensando que Deus já não iria cumprir sua promessa. E Deus fala no capítulo 36, eu vou pôr espírito novo em você. O que significa receber espírito novo em nós? Ezequiel 36 é seguido por Ezequiel 37. E ali Deus fala sobre a visão da ressurreição, dos exércitos, do povo. E ele fala, assim, como eu abri as sepulturas, os sepulcros, e a carne, os ossos tomaram carnes, e a carne tomou vida, e o povo ressuscitou. Isso é o que eu farei com vocês. Eu abrirei as sepulturas, e vocês retornarão. Isso é o que hace a gente retornar para Jesus. A graça de Jesus, o poder do Espírito Santo é, segundo Hebreus capítulo 6, versículo 4, parte do poder do século vindouro. Então, quando nós temos o poder do Espírito Santo, nós estamos já participando do poder da ressurreição. Para quê? Para que nós não tenhamos que esperar até a ressurreição para ter a imagem de Deus em nós. Porque quem espera a ressurreição para ficar a imagem de Deus, é muito tarde já. Porque a ressurreição não muda, não troca o caráter. Somente quem participa agora do poder da ressurreição, por meio do Espírito Santo, pode agora moldear, modificar, trocar, mudar seu caráter, a imagem de Deus, antes da ressurreição. Por isso, a conversão, o poder para transformar nosso caráter é agora, porque nós participamos já do mesmo poder da ressurreição dos mortos, o mesmo poder que levantou a Jesus da morte. Esse poder, segundo Romanos 8, versículos 12 e 13, para que é? Para fazer as nossas obras da carne
mortas. Porque se nós vivimos segundo a carne, moriremos. Mas se por o Espírito nós fazemos morrer as obras da carne, viviremos. Então, o poder da ressurreição, que é o que faz? O Espírito Santo reaviva, ressuscita, ele faz novas em nós aquelas faculdades que estavam adormecidas, que estavam mortas. Ele implanta na alma novos desejos, novos fins, novos sentimentos, novo amor por Jesus. E então, Ele ressuscita em nós aquelas faculdades adormecidas para que agora nós possamos viver em conformidade com seu Espírito. Bom, eu gostaria de pedir para vocês também aqui, apresentar para nós, nesse tema ainda, a importância que tem a ressurreição no nosso batismo também. Porque quando nós batizamos, ali tem um significado. O que esse significado tem a ver também com a ressurreição do Cristo há 2000 anos atrás? Segundo o apóstolo Paulo, o poder da ressurreição é o mesmo poder que Jesus usa para trazer a todas as coisas para Ele. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Pode ler, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas de que poder ele está falando aqui? O poder, por exemplo, no verso 10, você pode ler primeiro o verso 10, que fala, a fim de conhecer. Lê, por favor. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Então, esse é o poder do qual ele está falando aqui. Mas, então, que é o que faz esse poder? Versículo 20 e 21. 20 e 21, como fala? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o poder que sujeita as nossas tendências, esse é o poder da ressurreição. Nós não vamos conseguir sujeitar nós mesmos. Nós não vamos conseguir sujeitar os nossos desejos pecaminosos, as nossas tendências herdadas e cultivadas. Nós não conseguimos sujeitar elas. Mas quando a gente acredita em Jesus, o mesmo poder que Deus, o Pai, usou para sacar, para tirar Ele dos mortos, é o mesmo poder que Ele usa para nos tirar do domínio do pecado e do mal, para nos transformar a sua imagem. Agora, deste lado da vida eterna, deste lado agora, nós podemos participar desse grande poder que sujeita todas as coisas, até nossos pensamentos. Lembra que o apóstolo Paulo fala que nós podemos fazer todo o pensamento cativo de Jesus? A mesma coisa. Jesus tem poder, o mesmo poder da ressurreição, para trazer a Ele, para sujeitar a Ele todas as coisas. Então nós temos que pedir a Deus que nos faça participar desse poder, para que aquelas coisas, aquelas tendências, aquelas debilidades, aqueles pecados que ainda não se sujeitam a Jesus, sejam sujeitados por o poder de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, maravilhoso. Silver, Cristo acima de todos os poderes. O que você quer comentar para nós sobre esse subtítulo da lição de quarta-feira? Tem um texto que eu não me recordo onde está, da irmã White, não sei se o pastor conhece, mas eu não sei também se é um texto, se não é real, mas eu vi uma vez um pregador mencionando esse texto. E ali dizia que, pela posição que Cristo assumiu como remidor da raça humana, que Deus o colocaria como o cabeça maior de todo o universo. Se você lembra de algum texto nessa direção? Não, mas eu lembro que, por exemplo, a palavra grega que o apóstolo Paulo usa, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo
verso número 10, onde 10. fala de reunir. Como fala em português? Congregar. Congregar. Ok. O verbo grego é anakephalein, que o traduz literalmente fazer por cabeça de todas as coisas. A Cristo. Então, Cristo é feito por Deus cabeça de toda a raça humana, para que a raça tiver representante no mais alto do céu. E por isso é, Silverino e irmão Clever, por isso é que é tão importante lembrar que a forma em que Jesus foi sentado no trono do Pai foi a semelhança da humanidade. Ele levou a humanidade ao mais alto céu. Por quê? Porque assim, em sua pessoa, ele reuniu, ele congregou a humanidade e a divindade em um vínculo, em uma união que nunca mais vai romper. E ali, nessa forma que Cristo ascendeu ao trono, levando a nossa humanidade glorificada, Deus tem a garantia que Ele vai cumprir cada promessa para nós. Por quê? Porque a humanidade em Cristo já foi representada no mais alto trono do céu. Por isso que o desejado, até fala na página 25, né? Deus deu Jesus à humanidade. Não deu somente para remir, mas deu como um presente para a humanidade. Jesus é nossa propriedade e nós somos propriedade dele, né? Mais algumas considerações sobre quarta-feira? Eu acho que o propósito principal, bom, um dos propósitos do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre Jesus, por sobre todos os poderes, é este. Lembra que a primeira lição nós estudamos que os efésios estavam muito cheios de, como fala magia? Magia. Isso que Atos capítulo número 19 fala, que os tratados de magia, de magia. Aham, magia. Os tratados de magia, do valor que agora, em dólares, aproximadamente 4 milhões de dólares. Os tratados de magia e todas essas coisas. Os efésios acreditavam que tinham poderes, semideidades no céu, que controlavam as vidas dos efésios. Pero agora Cristo está entronizado sobre todo o poder. Ninguém controla a vida da humanidade como Jesus. Ninguém controla mais a sua vida como Jesus. Se você acredita nesse poder, você não tem necessidade, você não precisa acreditar que certas energias, certos poderes, certos nomes allí, de espíritos. Não. Se você acredita em Jesus, o controle de sua vida, tudo fica nas mãos de Jesus. Ele domina sobre todo. Você não precisa pedir para ninguém mais. Você só acredite que Jesus tem poder sobre todas as coisas. E você não tem que ter temor de ninguém mais. Porque Jesus domina sobre todo principado, toda autoridade. E Ele sujeitou e vai sujeitar todos os inimigos de Deus baixo os seus pés. Então, quando a ajuda vem do alto, não precisamos de livros de autoajuda. E Glória a Deus, né? Até porque os livros de autoajuda não ajudam. Bom, avançando aqui para a quinta. Jesus, todas as coisas e sua igreja. O que os nossos irmãos aqui gostariam de comentar sobre esse tema? Estou aqui hoje sendo ouvinte, pastor. uma das coisas que nós podemos aprender ali, lembra quando Jesus estava falando para os apóstolos e ele falou que a igreja está estabelecida sobre o fundamento, sobre a pedra que é Jesus. Lembra que ele falou que minhas portas do inferno iam a poder contra a igreja. A igreja, assim, as portas do inferno.
Nota isso. Na antiguidade, fala antiguidade? Na antiguidade, para que funcionavam as portas de uma cidade? As portas não funcionavam para atacar, mas para se defender. Então, as portas do inferno não ficarão levantadas contra a igreja. Como assim? O inferno tem que defender da igreja? Sim, porque a igreja é a plenitude do poder de Deus. Esse é o que fala aqui, Efésios capítulo 1, versos número 22. Como fala? E 23, por favor, leia. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja, segundo a palavra de Deus aqui, é a plenitude daquele que é tudo, que em tudo. Então, a igreja foi constituída como depositária do poder de Deus, da graça de Deus. Para quê? Para que nós, como igreja, nós sepamos que nós não temos que temer o inimigo de Deus como sendo mais forte que a gente. Por quê? Porque conosco está o mais poderoso do universo. Então, quando eu habito perto de Deus, quando eu estou conectado com Deus, eu posso crer que Deus vai dar-me, vai conceder-me vitória sobre o inimigo. Deus vai dar-me vitória. Deus vai fazer a gente vencedora, mais que vencedora contra o inimigo. Às vezes, Clever, nós ficamos falando muito do poder do diabo, é muito poderoso e faz coisas terríveis comigo e com minha família, e o diabo veio e tomou a minha família. Momento. O poder de Deus não tem sido prometido para a gente. Esse poder está tudo em Cristo. Quando a igreja fica em relação com Cristo, a igreja pode acreditar que é revestida do poder de Deus. A igreja vai contra o inimigo, e o inimigo não vai resistir ao poder do povo de Deus em Cristo. Tudo é em Cristo. Mas nós podemos acreditar que em Cristo nós temos todo o poder de Deus. Por isso que a irmã White fala, por exemplo, no capítulo A Tentação, desejado de todas as nações, ela fala que todo o poder de Deus, todo o poder das promessas de Deus é para nós. Todo o poder de Deus é para nós. Então nós podemos acreditar que a igreja em Cristo, unida a Cristo, em comunhão com Cristo, tem todo o poder para ir contra Satanás e contra seu reino. Amém, glória a Deus por isso, glória a Deus. Eu até gosto de Efésios 3, verso 10, que expressa também a obra da igreja, para que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos poderes que estão nos céus. O importante papel da igreja também é de revelar o poder de Deus na sua vida, e isso vai servir de instrução para os seres destituídos de pecado. Amém. Lembra que João 17, verso 19 fala que Jesus falou para o Pai: como você me enviou para a terra, agora eu os envio a eles. Então, para quê? Para que por meio deles eu me santifico a mim mesmo. É maravilhoso. Isso que você falou. Através da igreja, Ele quer dar o testemunho, a testemunha de seu poder para o universo todo. Então, nós podemos acreditar que em Jesus nós temos poder de refletir, revelar o caráter de Deus para o universo todo. Amém, glória a Deus. Bom, Deus seja honrado com essa explicação. É um prazer imenso, foi um prazer imenso termos aqui
para juntos estudarmos essa lição da Escola Sabatina. Eu gostaria agora, pastor, de convidá-lo ao pastor orar para aquela câmera ali e deixar uma palavra pastoral, uma mensagem pastoral para todos aqueles amigos que nos acompanham, que precisam desse momento de uma orientação, de um auxílio, de uma palavra de ânimo, para revigorarem ali as suas energias. Eu só quero dizer que você, meu amado amigo, você é a herança de Deus. Deus amou a você até dar. Ele não emprestou, Ele concedeu, Ele deu a Jesus para que Ele tivesse sempre, conservara sempre a humanidade, para ser possível que você, que é um ser humano, cheio de debilidades, cheio de problemas, cheio de dificuldades, em Cristo, você tem acesso ao mesmo trono do Pai Celeste. Você tem acesso ao trono de Deus para você, para que Deus em você faça aquilo que não é possível para você sozinho. Deus tem o poder, todo o poder do céu, dado a você em Cristo, para fazer para a sua glória o que agora você não consegue ainda fazer. Toda a glória é para nosso Senhor Jesus. Toda a glória é para Ele. Quando Ele faz por você e em você, com seu próprio poder, o poder da ressurreição, aquilo que você ainda não consegue, Ele tem glória para seu Pai. Então, só ceda, deixe que Deus faça a operação de seu poder em você para tornar você um vencedor, um reflexo, a imagem de Deus na terra. Deus abençoe. Amém. Amém. Agora, Silvio, eu gostaria de convidá-lo a olhar para aquela câmera ali e trazer uma mensagem também de reflexão, de ânimo, de esperança para todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Bom, eu gostaria de fazer essa contribuição mencionando João 3,16, que diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 3,36 diz assim, aquele que crê no Filho do Homem, este tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho do Homem permanece morto. É muito bom saber que a vida eterna começa hoje. Porque a morte não é o fim de uma existência, mas simplesmente a mudança no estado do nosso ser, de animado para inanimado. Entretanto, para aqueles que creem no Filho do Homem, eles já têm a vida eterna hoje, agora. Então, se você, nesse momento, tomar sua decisão de colocar a sua vida ao serviço do Senhor, permitir a ação do Espírito Santo no seu coração, você passa, neste mesmo momento, a ter a vida eterna. Porque a morte só vai ser, como diz o apóstolo Paulo, um breve piscar de olhos. E o mesmo Paulo disse que ele sabia em quem ele tinha crido e ele sabia que era poderoso para guardar o seu depósito, ou seja, a sua herança eterna. Então que Deus nos ajude a entregar-nos completamente a Ele, para assim nos apossarmos da vida eterna hoje. Amém. O apóstolo Paulo, querendo fortalecer a igreja de Efésios ali, ele faz uma oração. E eu gostaria de, nesse momento, trazer essa oração com o mesmo desejo do apóstolo Paulo, para nos fortalecermos. Diz assim, por esta causa, Efésios capítulo 3, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você possa, a partir desse momento, de ter recebido aqui esse conteúdo espiritual, ter as suas energias espirituais renovadas. Eu agradeço a sua presença, mais uma vez suplico que você possa deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, não somente aqui a lição, mas todos os conteúdos que o canal tem disponibilizado. Agradeço também a equipe de gravação, que sempre tem dado o seu melhor, e sem dúvida juntos avançaremos. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.